Eu penso em mim como um brasileiro de extração social muito popular, né? Cheguei lá do interiorzinho de Minas, vim para cá cedo. Minha mãe tinha 2 anos de educação, meu pai tinha 4. Eu me tornei logo, comecei a trabalhar assim que pude, mas interessante, o que eu dava mais era banca. Eu que era bom aluno, dava banca, podia ganhar um dinheirinho com isso, mas fiz todo tipo de trabalho, vender assinatura de jornal, essas coisas. E finalmente, como eu gostava muito de estudar, eu queria fazer vestibular para tudo e não me decidia. Eu era bom de física, química, achava que tinha que fazer medicina por isso também, porque meus pais diziam, poxa, agora esse menino vai servir para alguma coisa. Mas eu fiz filosofia, né, para decepção do pessoal. Mas aqui estou vivo e com relação à minha condição originária, numa condição confortável e socialmente validada. Né? Eu fiz esses cursos de escola pública. As pessoas dizem que escola pública antes era melhor de fato, ou era também muito mais restrita, não tinha um assédio da massa mesmo que estava, embora eu seja de extração popular, tinha uma massa toda ainda muito mais socialmente marginalizada. Essa não chegava sequer a pleitear a matrícula e tudo, né? Mas não era tão boa assim a escola. Geralmente os nossos intelectuais tem uma certa extração social de quem foi a colégios bacanas, mesmo da minha geração, ou até, pelo menos, os colégios de aplicação. Né? Eu quero dizer que foi muito empenho para um esforço muito grande de viver, de garantir a subsistência e de estudar ao mesmo tempo. Sendo que, ao mesmo tempo, eu queria ter uma vida interessante. Eu queria ter uma vida interessante, eu tenho uma certa inclinação. Eu queria viver mais de uma vida durante a minha vida, que eu queria tanta coisa. Mas, então, para dizer que terminou que a política me arrebatou pelo AI-5. Eu tinha 16 anos quando teve o golpe militar, então normalmente eu torcia por Jango, por aquelas mudanças tão básicas até, hoje a gente diria assim, em linguagem política, e burguesas, e nacionais e democráticas, embora houvesse também, claro, um movimento a favor de radicalização. A gente defendia isso. Meu pai tinha uma adesão a isso, a gente também. Você nasceu em que ano? Em 48. E em que cidade? Em Bonfim, Minas Gerais. Uma cidade que nem mineiro conhece, que é um lugarzinho perto agora de Brumadinho, que teve essa coisa tão detestável, essa coisa trágica. Mas eu dizia assim, eu digo que durante o meu curso universitário eu ainda fui massa avançada. Aquele pessoal que apoia as atividades de diretório acadêmico e tudo, mas que não está na vanguarda, nem sabe muito bem o que está acontecendo ali nos bastidores, sobre as orientações políticas, ideológicas, etc. E foi o AI-5 que me emputeceu. Eu disse, bom, aí agora agora vou fazer alguma coisa, não é possível. Aí já passou de todo o limite. O AI-5 foi, e isso deve ser dito agora, porque faz parte dessa luta de narrativas, aqui foi a supressão de democracia, foi a supressão do Estado de Direito, foi a supressão do ordenamento institucional que recaiu na forma de um regime de exceção, né? Então, sob aquelas condições, que oposição se pode fazer que seja tolerada e legalmente pautada, se a legalidade havia sido suprimida, né? Então... Você estava com 20 anos. Em 13 de dezembro de 68, né? Então, foi um tempo que eu tentei entender a sociedade. Mesmo que tinha essa vocação para a ciência natural, fui entender a sociedade melhor. E aí peguei esse insight dessas coisas mais de uma crítica social mais emancipatória, de um projeto maior, de uma sociedade mais igual, e naturalmente eu empolguei com isso, porque vocação para a filosofia eu tinha, mais do que para a política. Mas qual que era o seu ambiente? Você estava em que espaço nessa época? Nesse espaço, nesse tempo realmente, sim, teve um negócio aí interessante, porque eu fui progredindo na escolaridade, terminou que não tinha mais escola na periferia para o colegial. Aí fui para um colégio de classe média. Aí eu tomei conhecimento de que havia uma seleção para uma bolsa de intercâmbio. Bolsa mesmo, não como hoje, você paga e vai, né? E eu ganhei essa bolsa. Então, de repente, eu saí da Baixa da Égua, aqui na periferia de Salvador, para uma casa norte-americana. E quando voltei, eu sabia inglês,
quando quase ninguém sabia, e me tornei professor da Quibeu. Uma vez eu fui detido e levado para o quartel-general da 6ª Região Militar, tirado diretamente da Quibeu. Fui lá, tirado da sala de aula do Instituto Cultural Brasil e Estados Unidos. Não sei se isso ajudou um pouco a que eu escapasse ileso, mas eu acho que o que garantiu mais isso foi de que eu me permita, geralmente a militância não diz, eu me achava muito esperto. Eu fui muito esperto para me meter naquilo que eu sabia que podia ter consequências desastrosas para mim e para as outras pessoas próximas de mim. Eu acho que a obrigação do militante é também ser esperto. Você foi para qual parte dos Estados Unidos? Eu fui para a Flórida, porque eu declarei que eu era muito interessado em astronáutica. Aí me levaram lá para perto do Cabo Kennedy, uma cidadezinha lá. Foi uma coisa fantástica, quase que um conto de fadas para um menino que sai da periferia ali. Eu não tinha entrado num avião nem num automóvel quando eu viajei para os Estados Unidos, que na minha família não tinha carro. Você veio estudar onde, daqui no centro da cidade? Como? Que colégio você estudou? O Severino Vieira, que é o que eu chamo já então um colégio de branco, um colégio de classe média. E aí foi que eu tive essa... Mas era um colégio público ainda, né? E você veio quando para cá? De Minas, 52. Eu vim meio fugido, mas esses são detalhes que eu preferia não entrar. Então você veio bem Menino, criança. Vim aqui sem saber muito o que eu ia achar aqui. Aí você entra na filosofia. Porque a família de minha mãe era daqui. Aí fiz filosofia, mas ali trabalhando. Eu fazia filosofia estudando, indo para a universidade 2 dias da semana, porque nos outros dias eu estava trabalhando. Eu dava aula de tudo que aparecesse, trabalhava em tudo que aparecesse. Aí eu comprei um carrinho que não fechava a porta da direita, eu me lembro, fazia a curva, a porta abria. Mas aí muito detalhe pessoal. Mas só para dizer então que aí aparecia um curso aqui, meio paradidático, para-universitário, sei lá o que chamava, organizado pelo Centro de Estudos e Ação Social, que era mantido por esses jesuítas engajados, e que se chamava Nordeste Desenvolvimento para o Homem ou Homem para o Desenvolvimento. Então eu entrei, fui lá participar desse curso, me levaram a monitor do curso e depois me chamaram para integrar a equipe do SESC, que é esse Centro de Estudos de Ação Social. Tinha uma cadeia desses centros pela América Latina, mantido pelos jesuítas nessa fase assim muito engajada, socialmente engajada deles. Então, de repente, me entregaram a revista para coordenar e eu estava escrevendo artigo. Eu escrevi um artigo. O meu primeiro artigo se chamava, como era que se chamava? Teorias do Subdesenvolvimento e Interpretações da Sociedade Brasileira. É um título já super pedante. Eu li tudo que tinha sobre essas coisas, de Celso Furtado, a Gunder Franca, a CEPAL, não sei. Aí eu comecei a virar sociólogo, economista. Eu tive um certo dom de poder assimilar conhecimento com facilidade. Aí me apanhei escrevendo artigo. Eu digo, mas como é possível, gente? Aí depois veio o Jornal Movimento, me chamaram para dirigir a sucursal do Jornal Movimento. Eu sempre tive esse negócio, assim, dessa felicidade. É uma história de ascensão social pela esquerda, viu? Porque, quer dizer, apesar de tudo, eu fui me engajando e eu não tinha preocupação nenhuma com salário, essas coisas. Mas o SESC, por exemplo, começou a me dar uma renda. Baixa da Égua é onde? A Baixa da Égua é no Caminho da Liberdade. Aqui depois do Barbalho da Lapinha, chama Cieiro ali. Aí tem uma quebrada que eu tentei levar meu filho, que já nasceu na classe média, para saber onde o pai dele tinha saído. Já não dava para entrar lá, cara, porque já ficou barra pesada. Já ficou barra pesada, lugar onde eu passei boa parte da minha infância.